a pessoa tá grávida, aí ela quer saber, eu posso ou não correr? Eu posso ou não pular corda, fazer um exercício mais intenso, tipo CrossFit? Gente, vamos combinar uma coisa? A questão não é o exercício físico e a vitalidade do bebê e da mãe. Então, mas o meu médico obstetra falou que eu posso sim, porque eu já corria antes, então eu posso continuar fazendo exercício. Em relação à frequência cardíaca, sua e do bebê, tá tudo bem, pressão arterial, tá tudo bem. Mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre o seu corpo, a sua pelve e principalmente a musculatura do seu assoalho pélvico. Então, quando a gente fala, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode, mas cada pessoa está elaborando sua resposta observando uma parte do seu corpo. Então, normalmente o médico obstetra ele está avaliando a vitalidade, se seu bebê está bem, se você está bem, se todo mundo vai continuar vivo. E o fisioterapeuta ele está vendo o seu músculo, o que está acontecendo com o músculo do seu assoalho pélvico, porque a gente não pode esquecer que depois que você ficar grávida, depois que você parir, esse músculo, essa pelve vai ser a mesma até você morrer. Então se você tem 30 anos e vai morrer com 100, você vai ter mais 70 anos daquele músculo do assoalho pélvico que você correu durante a gestação, por exemplo, ou que você pegou muito peso num agachamento na sua musculação ou no seu CrossFit, por exemplo, tá? Então, é sobre isso que a gente está falando. E não assim, mas meu médico disse que eu posso. Em relação ao quê? A gente sempre tem que se perguntar, tá? É sim e não, pra quê? O que essa resposta tá me dizendo? Sabe aquela sacolinha de supermercado que a gente vai, às vezes, a verdinha ou a cinza, e aquela sacolinha ela tá bem esgarçada, assim, que ela não tá firme, e aí a gente vai colocar 4 garrafas de água ali dentro, e a gente vê que aquela sacolinha ali, ela não tá tão firme assim, melhor eu colocar 2. É a mesma coisa que acontece com o nosso assoalho pélvico. A gente suporta órgãos e vísceras durante a nossa vida toda. Então a nossa pelve está ali suportando. Quando você está grávida, não é só o bebê que você aumenta ali de carga, é o bebê, é o útero maior, é uma placenta que não existia, cordão umbilical e muito volume de líquido, de sangue, de sistema linfático. Então a carga no seu assoalho pélvico ela é muito maior. E aí é como se a gente estivesse colocando um monte de garrafa de água aí laranja, por exemplo, numa sacolinha do supermercado que dá mais ou menos, tá bem fininha. E aí ao longo da gestação, aquela musculatura ela fica muito sobrecarregada e pode ser que não tenha nenhum sintoma. O que seria o sintoma? Uma incontinência urinária de esforço, ou seja, você espirrou, ou você tossiu, ou tinha um buraco ali na calçada e você precisou dar um pulinho sem saber que ia precisar dar esse pulinho. E você perde uma gota de xixi, isso é incontinência urinária de esforço, é um sintoma. Mas eu corri minha gestação todinha, eu não tive nenhum sintoma de incontinência urinária. Mas tinha dor na lombar, ou tinha dificuldade para dormir de barriga para cima, porque tinha uma dificuldade respiratória quando ficava nessa posição de decúbito, ou teve uma diástase, que é a separação da musculatura abdominal, muito maior do que ela esperava. Então tudo isso é sintoma. Tem uns que a gente acha mais ok ter, né? Por exemplo, eu prefiro ter dor nas costas do que ter incontinência urinária. Fica um pouco mais aceitável, mas saibam que a causa é a mesma. A conduta terapêutica, ela também vai ser a mesma. Mas vamos supor que aquela mulher, ela correu tudo que quis correr, a gestação todinha, ela não teve nenhum sintoma, não teve dor, teve uma diástase super fisiológica, nada demais, não teve incontinência urinária, se respirava super bem, mesmo estando deitada de barriga para cima. Lembra que o assoalho pélvico e a pelve, ela vai ser a mesma até a gente morrer. E se a gente não pretende morrer logo, a gente vai ter um músculo que vai estar cansado, um pouquinho mais, porque ele passou por uma gestação. E aí você ficou grávida de novo, uma segunda vez, uma terceira vez. A gestação, ela é um fator de risco para o nosso músculo do assoalho pélvico. Não é o parto, não é a via de parto, não é um parto normal que aumenta um fator de risco para a nossa musculatura, isso a gente já sabe.
E a gente nunca vai saber por que aos 40, 50 anos, de repente eu desenvolvi uma incontinência urinária. Pode ser por falta de hormônio, do estrogênio, pode ser porque em algum determinado momento da minha vida eu consumi muita cafeína, ou eu deixei de fazer exercício, eu fiquei mais sedentária, mas a gestação e o que a gente fez na gestação é fator de risco para o nosso futuro. Então, o que a gente puder fazer durante a gestação para prevenir danos e sinais e sintomas no futuro, a fisioterapia vai te explicar e ela vai conduzir dessa forma. Então, não é que o seu médico permitiu que você corresse os seus 5 km, já que você corria 10, então corre só 5, que isso não vai impactar. A gente às vezes quer ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir em relação à nossa saúde, mas o fisioterapeuta, ele vai permitir, vai te conduzir, vai ajudar você a fazer aquilo que você quer. E se você quiser correr, você vai continuar correndo, né? Porque a mulher, ela tem essa autonomia, mas a gente vai informar quais são os riscos disso no seu futuro. Não necessariamente pode ser que isso venha agora, mas no seu futuro vai sim aumentar riscos. Quais exatamente vão ser, a gente nem vocês, gestantes, vão saber. Mas eles existem e isso é embasado cientificamente falando em relação à sua musculatura do assoalho pélvico, que com certeza ela está sendo sobrecarregada na sua gestação, porque isso faz parte deste. Isso não quer dizer que não é para você fazer exercício físico. Existem exercícios e exercícios e a corrida é um exercício de impacto constante no seu assoalho pélvico, assim como os pulos, o polichinelo ou a corda, ou então o levantamento de peso com pesos extremamente excessivos durante o período gestacional. Não em relação a risco de vida para o bebê, tá? Em relação ao fator de risco que vai aumentar a sua chance de ter um problema decorrente de um músculo do assoalho pélvico disfuncional. A gente é super a favor do exercício físico, mas depende de qual. Então, depende da gestante que chega ali no meu consultório e me pergunta: então, eu posso fazer esse exercício? Eu posso fazer esse abdominal? Eu faço uma aula de bike, eu posso continuar fazendo? Então, tudo vai depender de quem é essa mulher, o que ela faz de atividade física e como está respondendo o corpo dela. Então, eu vou fazer uma avaliação física daquela gestante e correlacionar isso com a atividade física que ela quer fazer e que eu gosto e que eu acho que ela deveria estar fazendo. Então, vai depender. Roberta, qual exercício físico então eu devo fazer? Primeiro, fazer. O exercício físico vai ser sempre prioridade do que não fazer. E aí vão ter alguns exercícios que vão ter alguns riscos, que eu posso até de repente combinar com essa gestante. Olha, então, já que você quer fazer tanto o abdominal, faça esse sem subir o tronco, ou faça só com uma perna apoiada no chão, não as duas no ar. Então vai depender de cada gestante, tá? Existem as contraindicações relativas e existe os exercícios ótimos para a gestante fazer. Mas nada vai ser absoluto, a não ser que seja uma gestação de risco. E a gente até agora está falando de risco habitual, ou seja, uma grávida que não tem nenhum risco de se exercitar. Já que a gente está falando aqui, dando um exemplo, que o médico obstetra disse que ela pode continuar correndo, já que ela já corria antes, tá bom? A gente está falando de gestações saudáveis aqui por enquanto. Então, se você ficou com alguma dúvida ou se você está grávida e quer agendar uma consulta, seja ela presencial aqui em São Paulo ou online, me manda uma mensagem ou na sua cidade, procure sempre um fisioterapeuta pélvico e que seja especialista em saúde da mulher para que atenda você durante a sua gestação da melhor forma possível e totalmente individualizada.